Fala, empreendedor! Esses dias eu presenciei um cliente maltratando o dono de uma empresa. Houve um problema que esse cliente ficou insatisfeito e só que eu fiquei observando a forma como esse cliente tratava o dono da empresa diante desse problema. E eu tentando exercitar a minha empatia, tentei verificar os dois lados, o lado do que o cliente considerou o problema e também a reação dele em relação ao dono e como é que o dono se comportava diante dessa situação. Bom, eu tenho a minha opinião em relação àquilo, mas o que eu posso dizer assim é que eu não concordei com a reação do cliente, eu achei exagerado. Sabe quando você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa ela não acordou muito bem hoje, então qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai achar ruim. Então, eu fiquei pensando sobre como reagir nesses casos. O cliente sempre tem razão, e quando o cliente exagera na forma como ele trata a pessoa da empresa, não quer escutar, ou ele eleva o tom de voz, como agir? Porque você não quer maltratar o cliente, né? Às vezes eu sei que dá vontade de você mandar ele passear, mas a gente não quer maltratar o cliente, né? Mas também quando o cliente é mal educado com a gente, como é que a gente reage? Bom, aí eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso e o que é que você pode fazer para contornar situações assim. Primeira coisa que eu vou falar é: primeiro, o cliente nem sempre tem razão. Às vezes ele está errado e ele abusa desse cliente sempre tem razão, né? Eu acho que vale o bom senso, porque um cliente que não te respeita, não valoriza, não vale a pena você ter na empresa. Então é importante você saber selecionar seus clientes, sim. A outra coisa é manter a calma, manter a educação, não elevar o tom de voz. Você precisa, se o cliente não consegue se conter, o seu papel é se conter, porque também a gente não consegue resolver nada de cabeça quente, não é mesmo? E você vai acabar fazendo alguma coisa que você pode se arrepender depois. E existem algumas coisas que você pode fazer para tentar fazer com que essa situação fique menos negativa para você. Você não sabe se você vai conseguir contornar a situação com o seu cliente, você também não sabe como é que ele vai sair falando de você. Por isso que eu sempre digo que quando você tem uma crise, o ideal é você saber contornar isso. Não adianta, já foi, né? Não adianta você querer consertar, ela já aconteceu. Então a forma como você age depois do problema conta muito ao seu favor. Então tem 8 passos para você seguir diante de uma crise, diante de um problema com um cliente. O primeiro deles: admita o problema. Fala assim, ok, eu admito que aconteceu isso. Porque quando você se faz desentendido, será que aconteceu? Mas foi aqui mesmo? Mas você tem certeza? Você começa a questionar o cliente, ele vai começar a ficar irritado. Primeira coisa, você admite o que aconteceu. Segunda coisa, você pede desculpas pelo que aconteceu. Porque se o cliente está irritado, é porque alguma coisa realmente não saiu como ele imaginava, você não atendeu uma expectativa dele, então você pede desculpa, sim, né? O próximo passo é corrigir. Você diz para ele que você vai corrigir e realmente corrige. E também diz, que é o próximo passo, como e quem vai corrigir. Sim, dê satisfações para o seu cliente, para ele ver o que você realmente está empenhado em resolver aquilo e não deu um dane-se para ele. O próximo passo, depois que você já disse que ia corrigir, já disse quem, você vai explicar o processo, tudo o que aconteceu, do porquê do problema, como é que foi a solução, você vai estar mais de cabeça fria e você explica para ele o que realmente aconteceu. E o próximo passo seria se justificar. Se houver justificativa, porque, na minha opinião, não adianta justificar. Já foi o problema, assume o problema, segue esses passos e não justifica. Mas se houver realmente uma justificativa, é válido dar também. Em seguida, você diz que você sente muito, né?
pelo que aconteceu, ele precisa ver que você realmente não está, que você se importa com o que ele está sentindo, porque muitas vezes você não está lidando só com a não entrega de um produto ou serviço, você está lidando com o sentimento de frustração desse cliente que esperava algo de você e não teve. E o último passo, que é o 8º passo, é você depois entrar em contato com o cliente e dar satisfações do processo, do que aconteceu. Vamos supor que esse problema tenha sido com um funcionário, você vai passar por um processo, você vai levantar quem foi, como aconteceu, vai explicar tudo isso que eu falei para você. E depois de todas as medidas tomadas, você vai entrar em contato com ele para dar uma explicação. Eu acredito que dessa forma você vai sair menos pior nessa situação. Pelo menos ele vai sentir e falar, tá bom, deu tudo errado, eu não fiquei feliz, não era isso que eu imaginava que fosse acontecer, mas pelo menos o pessoal da empresa tem consideração, veio atrás, se explicou, porque a gente mesmo como consumidor já passou por diversas vezes ser ignorado por empresas que a gente paga um serviço e eles não dão satisfação nenhuma, a gente fala com um determinado problema, demora dias para resolver, então eu acredito que dessa forma diminui essa raiva, diminui o mal-estar entre vocês e isso não sai tão grave no boca a boca. Tá bom? Eu espero que essas dicas te ajudem nesses conflitos que são naturais acontecer. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e até a próxima.